informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem no seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa desta segunda-feira, dia 20, levando para vocês os seguintes destaques. Compra de terra por estrangeiros vai elevar procura no país. Safrinha de milho puxa VBP de Mato Grosso do Sul esse ano. Exportação de carne bovina atingiu 112 mil toneladas em janeiro. Comissão especial sob PEC da vaquejada e de rodeios é instalada na Câmara. E máquinas da Prefeitura de Dourados chegam à zona rural para reparar estradas. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E na Viraí, na Rua Brasil, 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! A semana começa com o tempo parcialmente nublado na região de Dourados, segundo a previsão da meteorologia. Apesar disso, são pequenas as chances de pancadas de chuva. Estamos na lua minguante. Você sabe que o leite é fonte de cálcio, vitamina B2 e B12, vitamina A, vitamina B6 e minerais, fósforo, potássio, zinco e magnésio. É um alimento importante desde o nascimento até a fase adulta, indispensável na sua vida. Por isso, para o seu dia a dia, prefira o Leite Cambi, um produto puro, sem conservantes, produzido em Dourados. O Leite Cambi é saúde em sua mesa. Fone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado fechou na sexta-feira com esses valores na região de Dourados. O frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna ficou fora de mercado, não comprando gado gordo. No JBS de Ponta Porã, arroba do boi gordo, a R$ 136,00 com 30 dias para o pagamento. Arroba da vaca gorda, R$ 126,00 a prazo no JBS. No disponível em Dourados, saca de milho a R$ 23,00 e a de soja a R$ 61,00, informou a GD Corretora. Tudo que se planta dá nessa terra, perde o regado a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembarra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semembarra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries, lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor. Alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comid Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. A Coamo, maior cooperativa agrícola do país, sediada em Campo Mourão,
com unidades em Mato Grosso do Sul, Cidrolândia, Itaporã e Dourados, fechou 2016 com uma receita de 11 bilhões 450 milhões de reais, alta de 7% diante o ano anterior. O que ajudou esse resultado foram os preços elevados de grãos como soja e milho, embora a movimentação de produtos tenha caído no período. As sobras financeiras que serão revertidas para os cooperados, o que representa o lucro da cooperativa no ano, totalizaram 338 milhões de reais, alta de 5,6% frente ao ano passado. A Coamo recebeu 6 milhões e 600 mil toneladas de produtos agrícolas em 2016, queda de 6% diante o volume de 2015, em meio a uma colheita menor. No Paraná, principal área de atuação da Coamo, por exemplo, a safra de milho caiu 8,7% em 2016 e a de soja recuou 2%, prejudicadas pelo clima. A Coamo tem 111 unidades localizadas no Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul e conta com 28 mil associados. A produção de milho safrinha de 2017 deve influenciar em até 8% no VBP, o valor bruto da produção agropecuária em Mato Grosso do Sul. A previsão foi divulgada pelo Ministério da Agricultura e os produtos agropecuários produzidos aqui no estado podem proporcionar 29 bilhões e 100 milhões de reais nesse ano. Segundo as estatísticas, em comparação com 2016, o valor bruto da produção do milho deve saltar para 5 bilhões e 400 milhões de reais nesse ano. Outro segmento que deve ter crescimento esse ano é o da cana. Em 2016, o valor bruto foi de 3 bilhões e 800 milhões e esse ano deve aumentar 3%, indo para 3 bilhões e 900 milhões. A soja lidera com o VBP desse ano, tendo estimativa de gerar 8 bilhões e 600 milhões de reais para Mato Grosso do Sul. Porém, com o número previsto para esse ano, há uma queda de 3% em comparação a 2016. A liberação da compra de terras para estrangeiros vai aumentar a demanda no Brasil, mas não deve provocar uma forte alta nos preços das áreas agrícolas, afirmou o diretor da MB Agro, José Carlos Hausknecht. Na semana passada, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que esta concessão pode acontecer nos próximos 30 dias, com o objetivo de dar impulso ao agronegócio. É algo positivo essa discussão e eu não vejo problema de se ter um investimento estrangeiro, disse o Hausknecht. Para ele, a liberação deve trazer sustentação aos preços das terras brasileiras, mas de forma moderada, já que os investidores estrangeiros devem barganhar pelas aquisições. Esses investidores, assim como os nacionais, não vão pagar absurdo pela terra, comentou o dirigente da MB Agro. Segundo ele, o interesse estrangeiro se deve voltar principalmente para os setores de grãos e florestal, assim como o sucro-alcooleiro, no centro-oeste e sul do país. Equipes da Prefeitura de Dourados iniciaram na semana passada serviços de patolamento e cascalhamento das estradas rurais. 2 frentes de trabalho estão em andamento, uma na região do Potreirito e a outra contempla as ruas da área urbana do distrito de Vila Vargas. De acordo com o secretário municipal de Infraestrutura, Taan Salles Mustafa, as máquinas da Prefeitura estão concentradas no Potreirito, onde são feitos serviços de nivelamento, patrulhamento e, onde houver necessidade, a aplicação de cascalho. A medida visa garantir melhor acesso dos ônibus que fazem o transporte escolar e facilitar o escoamento da soja. Um trabalhador rural da usina Cerradinho Bioenergia vai receber R$ 2.000 de indenização por danos morais por condições degradantes de trabalho. De acordo com o reclamante, não havia banheiro, local apropriado para fazer a refeição e nem reposição de água na fazenda, em Chapadão do Sul. Uma testemunha relatou no processo que até 2014 os funcionários faziam refeições no próprio caminhão, enquanto carregava a cana, e que só naquele ano passaram a usar uma barraca onde havia banheiro e água. Já a usina alegou que sempre cumpriu com seu dever de minimizar ou até eliminar os riscos inerentes às atividades desenvolvidas por seus empregados. Na primeira instância, a usina foi condenada. Inconformada, recorreu à decisão
junto ao Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso do Sul. Segundo o relator do recurso, desembargador Neri Sais Silva de Azambuja, as condições de trabalho revelaram descaso da usina quanto ao fornecimento de um ambiente sadio e equilibrado aos seus empregados. A cooperativa agrícola Copacol, sediada em Cafelândia, no oeste do Paraná, investirá 190 milhões de reais na expansão da sua estrutura física. Cerca de 90 milhões irão para a construção de uma fábrica de ração para matrizes, galinhas reprodutoras e 2 armazéns de grãos. O restante será direcionado a uma nova granja e às obras de expansão da produção de suínos, que serão finalizadas no ano que vem, disse Walter Pitol, presidente da Copacol. Os aportes poderão crescer, a depender do cenário econômico em 2017. A maioria dos recursos é obtida com o BNDES e de outros bancos. Em 2016, foram feitos investimentos em construção de 208 milhões de reais. A Copacol atua no setor de aves, suínos e leite entregues à frimeza e de peixes. A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, a ABIEC, anunciou a estimativa de 13 milhões de dólares em novos negócios para os frigoríficos brasileiros durante a feira russa ProExpo, que ocorreu esse mês em Moscou. O primeiro evento de promoção da carne bovina brasileira no ano teve a participação da ABIEC em parceria com mais 6 frigoríficos: Cooper Frigu, Estrela, Frigol e Guatemi JBS Mataboi, em um espaço organizado conjuntamente com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a APEX. Por outro lado, o Ministério da Agricultura é um dos apoiadores do Pavilhão do Brasil, junto com a APEX e o Ministério das Relações Exteriores, na Foodex Japan 2017, a maior feira anual de alimentos e bebidas da Ásia e do Pacífico, que se realizará entre os dias 7 e 10 de março. A feira no Japão acontece desde 1976, voltada não só para o mercado de alimentos de 700 bilhões de dólares do Japão, mas para o mercado asiático, incluindo Coreia, Taiwan, China, Tailândia e Hong Kong. A participação brasileira contará com 24 exportadores com produtos diversificados pronto para o varejo, como açaí, energéticos, pão de queijo, panetone, produtos apícolas, de confeitaria, vinhos, entre outros. O volume de fertilizantes importados pelo Brasil em janeiro foi de 2.350.000 toneladas, de acordo com o portal Global Fert. O resultado representa um aumento de nada menos que 190% na comparação com o igual período do ano passado. Na relação com o mês imediatamente anterior, dezembro de 2016, o número manteve igual quantidade desembarcada nos portos brasileiros. Os insumos intermediários, nitrogenados e potássicos, apresentaram alta de 5% e 1%, respectivamente, enquanto os fosfatados tiveram queda de 12%. A exportação brasileira total de carne bovina, que considera o produto in natura industrializado, além de cortes salgados e miúdos, alcançou 112 mil toneladas no mês passado, 13% acima do registrado em janeiro de 2016, conforme dados divulgados pela Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, ABIEC. A receita cambial foi de 436 milhões de dólares em janeiro, crescimento de 16% na comparação com janeiro do ano passado. Entre os 10 países importadores de carne brasileira, Hong Kong e China foram os mercados que mais compraram o produto em janeiro. Em relação a Hong Kong, o faturamento é de mais de 97 milhões de dólares, um aumento de 4% comparado com dezembro. Já a China comprou 18 mil toneladas de carne, 20% a mais do que em dezembro. Outro país que merece destaque é o Egito, que registrou em janeiro o aumento de 55% no volume de carne brasileira adquirida e de 65% em receita, também comparado a dezembro. Os Estados Unidos ficaram em nono lugar, com 2.051 toneladas e mais de 12 milhões de dólares em gastos. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, vai assinar amanhã, na sede da Associação Brasileira de Proteína Animal, ABPA, em São Paulo,
uma instrução normativa com um conjunto de ferramentas para a prevenção da gripe aviária no Brasil. O pacote de medidas deve ser adotado pela indústria frigorífica brasileira a fim de preservar o status sanitário do país. O Brasil é o único entre os grandes produtores de carne de frango que nunca registrou a doença. O recente surto mundial, que já atingiu nações da Europa, Ásia e também o Chile, aqui na América do Sul, acendeu um alerta entre as autoridades brasileiras. Governo e representantes do setor estão com campanhas e medidas em prática para evitar a entrada da doença em território brasileiro. O ministro desembarcará hoje em São Paulo para participar do lançamento do Plano Agro Mais SP. A Embrapa Florestas, sediada no Paraná, está colocando à disposição do setor de reflorestamento uma nova forma de controle biológico para a principal praga exótica do eucalipto, o percevejo bronzeado. Trata-se de uma vespa parasita de aproximadamente meio milímetro de comprimento. Esse agente biológico foi selecionado após 8 anos de pesquisa e será empregado na forma de controle biológico clássico, ou seja, utilizando inimigos naturais da mesma região de origem da praga. O objetivo é proporcionar um baixo risco ambiental. A Associação Brasileira da Indústria do Arroz esclareceu sobre o conteúdo veiculado em determinadas mídias sociais que associa de forma precipitada ao consumo de arroz a incidência de câncer pelo suposto elevado teor de arsênio presente no arroz. Esta hipótese não é verdadeira, conforme estudos recentemente publicados. A Casa da Lavoura em Dourados e Douradina está ao lado de grandes parceiros para oferecer os melhores produtos ao produtor rural. A Dow Agrociências, Semente de Milho Morgan, FMC e outros parceiros estão ao lado da Casa da Lavoura. Junte-se a nós e tenha uma ótima colheita. Casa da Lavoura, soluções de agricultor para agricultor. Em Dourados, telefone 3426-7288 e em Douradina 3412-1171. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Comissão especial sobre a PEC da vaquejada e de rodeios é instalado na Câmara. Foi instalada a comissão especial que vai analisar a proposta de emenda à Constituição que classifica rodeios e vaquejadas e suas expressões artístico-culturais como patrimônio imaterial brasileiro. A comissão também elegeu a sua mesa diretora. O deputado Caio Manissoba, do PMDB de Pernambuco, foi escolhido para presidir o colegiado. O autor da proposta, deputado João Fernando Coutinho, do PSB de Pernambuco, elogiou a escolha do deputado Manissoba para presidir a comissão. Importante que alguém jovem, alguém que conhece o povo nordestino, que tem suas raízes no sertão pernambucano, no meu estado, e certamente vai ajudar na condução dos trabalhos dessa comissão para que tenhamos uma maior eficiência possível nos nossos debates. O deputado João Fernando Coutinho também cita a importância da aprovação da proposta, principalmente para os nordestinos. A importância de preservar a cultura nordestina, preservar as nossas tradições e nossas raízes. O povo nordestino tem na vaquejada uma expressão, uma manifestação popular, artística, e ao longo dos anos a sua evolução fortaleceu toda uma cadeia produtiva de artesãos, de músicos, de vaqueiros, de tratadores. E a vaquejada cresceu e, além de ser uma forma de manifestação tradicional do povo nordestino, também é uma atividade econômica que gera muitos empregos. O relator da proposta, deputado Paulo Aze, do Democratas da Bahia, chama a atenção para a importância de um debate sobre o assunto. A nossa ideia é que nós possamos ouvir as diversas entidades, sejam aquelas que defendem a vaquejada, sejam aquelas que se posicionam a favor da sua proibição, para que nós possamos, com isso, aprofundar no tema e a própria sociedade que acompanha os trabalhos da Câmara dos Deputados possa, sim, ter uma ideia daquilo que se está tratando e possa também formar o seu juízo de valor. Paulo Aze acredita que até o fim do mês de março a comissão já tenha finalizado seus trabalhos. É o nosso desejo, nós vamos, na semana que vem, apresentar um roteiro de trabalho, mas o nosso objetivo é que essa matéria possa, no final do próximo mês de março, ser objeto de discussão e de votação
aqui na comissão para posteriormente o plenário da Câmara apreciar o texto. O tema, se aprovado, deverá ser encaminhado para discussão e votação no plenário Ulisses Guimarães. Da Rádio Câmara de Brasília, Alex Akira. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Agradecendo a sua audiência, desejamos a todos uma excelente semana e marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. E lembrando que nos canais da Rádio Grande FM, do YouTube e do Facebook, você pode assistir todos os dias o nosso programa. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.